Bem-vindos e bem-vindas para a nossa prática de torções, terceira semana do mês. Nós vamos usar hoje 2 blocos e um cito. Então, para isso, eu te convido para ajustar o teu assento. Hoje eu não vou te falar como ajustar o teu assento. Eu quero que você observe quais os ajustes você te dá para que você tenha essa coluna bem longa, espaço entre as vértebras ampliado, que comandos você precisa empreender para habitar desde a base do corpo até o topo da cabeça. Como que você pode refinar as tuas ações, os teus comandos, a tua maestria nessa direção de aterramento, de propulsão, de absorção dos sentidos, deixando-se assentar do cérebro ao coração. Usa desses primeiros instantes da prática para te trazer aqui e agora, a cada ciclo de inspiração e exalação, com essa coluna mais longa e afiada, com o espaço dos pulmões mais ampliados. Observa quanto você acessa as tuas escápulas para ampliar essa capacidade respiratória, quanto você abre o espaço entre as costelas para habitar igualmente pulmão esquerdo, direito. Deixe-se recolher a cada ciclo de inalação, ainda mais da superfície da pele ao centro do coração. E deixa que a tua respiração seja como uma melodia que embala esse ritmo interno, que vai por você sendo contemplado e contemplado agora. E então, com as mãos unidas diante do peito, em Atma Anjali Mudra, mãos firmes, amplia maior número de pontos de contato entre as mãos. Isso não significa tensão, pressão, mas significa presença, firmeza, comunhão. Então, juntos entoamos 3 vezes o mantra Om e as invocações a Patanjali. Yogena cetasya padena vacham malam charirasya chavaijakena yopa karotam pravaram munina patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankha chakrasidarinam Sahasrashrasam Shvetam Pranamami Patanjali Hari Om. Inspirando, ergue o peito. Exalando, rende a face ao coração. Decanta os pensamentos no centro do peito. E então, repousa as mãos lá nas coxas. Na inspiração, eleva a face e abra os olhos. Então, nós vamos começar a partir daqui do solo em Baddha Konasana. Planta do pé com planta do pé. Você vai unir a face externa dos pés em direção à terra e uma em direção à outra, deixando essa
planta dos pés abertos, como um livro, como se você quisesse descer essa bola dos dedões para o chão. Então, experimenta isso e levando o peso lá para a mão direita, lá atrás de você, gira a coxa interna esquerda de dentro para fora. E empurra esse joelho lá em direção ao solo. Sente que você gira essa coxa de dentro para fora e ao mesmo tempo alonga dessa virilha interna até o joelho interno, do joelho interno lá em direção ao joelho externo. Então, amacia essas virilhas e sente na mesma proporção essa pele da pelve ascendendo lá em direção à clavícula. E troca de lado, desce lá, o outro lado, então apoia bem a mão lá atrás e mesmo que o joelho esteja mais alto, gira e empurra, cria esse caminho de acesso. Observa que você não só desce a perna, como você sobe toda essa cintura, pelve, ganhando mais e mais extensão também ali da borda externa, da lombar, cintura posterior. Então, você quer alongar e amaciar todos esses espaços. E traz as mãos em copinho, ponta dos dedos para baixo, nas laterais do quadril, empurra lá para baixo, esteja com as mãos sobre o suporte, se você está usando manta ou almofadão, se você está sentado ou sentada direto no solo, você pode empurrar direto o solo, mas aproxima os cotovelos, penetra as escápulas, desce os trapézios. Aí. E mantendo essa extensão do tronco, você vai estender a perna direita lá para a lateral, perna esquerda lá para a lateral, Upavista. Então, aqui em Upavista, afia mais essas coxas internas para baixo, coxas externas para baixo, desce o sacro ao cóccix, mas mantém essas mãos afiadas ali, pertinho dos teus glúteos, e alonga daqui da cabeça dos fêmures até os calcanhares. Alarga a raiz dos dedos, olha os dedos dos teus pés, veja se você consegue criar esse amplo afastamento lá entre os dedos dos pés, puxando bem essa borda interna dos pés para longe. Arco dos pés, bola dos dedões. Essa tração lá, ela brota dessa virilha interna. Se alonga, tem uma linha que você estende pelas duas pernas até o arco dos pés. Na mesma proporção aqui, você cresce aqui pelas laterais da cintura. Então, sente esse lugar de expansão, de generosidade, para com cada uma dessas estruturas que se mantém estáveis, firmes lá no solo. Daqui, você vai girar o tronco para a tua direita e permanecer com o tronco vertical. Não, isso na coluna, empurra o chão e penetra essas escápulas. Aliás, você está com um bloco aí, você pode usar o bloco lá para que com mais altura você empurra mais, eleva mais e gira mais os ombros para trás e deixa ainda mais essas costelas girando da esquerda para a direita. A perna mais forte é a perna de trás. Então, se a perna de trás é a tua perna esquerda, você aciona o topo da coxa esquerda ao solo, isquio esquerdo carimba ainda mais teu assento. Enquanto isso, nas exalações, você vai ganhando um pouco mais dessa torção, dessa alavanca das costelas, sem fechar o peito, sem torcer assim. Torce, abrindo, como se tivesse aquele fiozinho lá no centro do coração, te puxando lá para a linha de frente. Eu já falei sobre isso com vocês em algumas aulas passadas. Volta ao centro, prepara lá o segundo lado.
aterra mais a perna de trás, gira lá na direção da perna esquerda e ergue essa coluna. Pressiona esse bloco para baixo, eleva o peito, gira as costelas. A cada exalação, você torce um pouco mais. Observa se teu isquio direito está aterrado, se essa coxa posterior direita está fixa no solo. Precisa ter âncora lá para erguer a cintura e girar as costelas. Queixo elevado, peito aberto, mira o centro do teu externo lá com o dorso do teu pé esquerdo. Última respiração aí. E voltou ao centro e pega lá o teu cinto. Então, se você tem aí um cinto, você vai, tanto faz se ele é longo, curto, eu quero que você lace teu calcanhar do pé direito. Então, você vai laçar o calcanhar lá do pé direito e a gente vai avançar na torção com extensão à frente. Então, segura lá as duas bandas do cinto, uma com cada mão, gira essas costelas, observa que a tua mão esquerda, ela vai caminhar um pouco mais para frente, para te auxiliar nessa torção, nesse penetrar dessa escápula esquerda, e com a perna de trás bem firme e ancorada, vai caminhando com as mãos à frente. Vai sentindo que você segue à frente, crescendo pelas laterais da cintura. Não siga à frente, colapsando os órgãos e fechando o peito. Avança enquanto o teu corpo te concede esse crescimento, esse aspecto de tração das escápulas em direção ao peito, penetrar das costelas posteriores, as frontais. Observa se você pode caminhando à frente, segurando com as mãos no cinto ou nas bordas externas desse pé. E uma vez que você chegue aí, teu corpo te dê espaço, você vai flexionar os cotovelos para fora, seguir alongando toda a face anterior do corpo, até que você possa aproximar o queixo da canela, depois a testa. E respira, mantendo toda essa borda frontal do tronco longa, essa virilha direita sugada para trás e a testa relaxada. Se você está na variação côncava, com a coluna ereta, encontra o teu lugar auspicioso, amplo e generoso. Exalando, vai elevando o tronco, posição neutra, tronco à frente. Faz o ajuste da carne dos glúteos, lá para trás e para fora. Prepara o segundo lado. Laça lá, teu calcanhar esquerdo agora. Segura firme com as duas mãos. Faz essa âncora, a perna direita, isquio direito, coxa posterior direita, calcanhar direito para longe. Tenha um ponto de estabilidade para avançar com firmeza, fervor, nobreza. Gira bem essas costelas. Observa que agora é a tua mão direita que caminha um pouco mais à frente nesse cinto para você penetrar mais essa escápula direita, essas costelas da direita. E primeiro ergue essa pubis, procura manter as duas coxas para baixo e a pelve ela quer se afastar das coxas e da pubis. A pubis quer se afastar do solo, da base das coxas. Mantendo a extensão da face anterior do tronco, caminha com as mãos lá na direção do pé esquerdo. Se as mãos chegam na borda interna e externa desse pé, segura lá, mas não perde aquela âncora lá atrás. Lembra? Cola o isquio direito. Gira essas costelas da direita para a esquerda.
com o peito aberto, olhar elevado, se você pode, e apenas se você pode, flexiona os cotovelos, descendo o queixo na canela e, por último, a testa. Desce essas costelas externas da direita para o solo, mantém os cotovelos elevados, ombros para longe das orelhas, pernas afiadas, e na próxima inspiração, estende o tronco, eleva, retornando lá no centro. E você vai agora flexionar a tua perna direita para Baddha Konasana, como você fez antes. Então, traz esse calcanhar direito lá bem pertinho dessa virilha direita. Observa que eu segurei aqui atrás do joelho, para quando a gente segura aqui, já ir fazendo esse giro da coxa de dentro para fora. Isso já libera mais a articulação lá do quadril, ou seja, eu não subo o joelho e depois abaixo, que aí o meu ângulo de liberdade ele se reduz. Então faz esse experimento, segura lá, gira esse joelho para fora, cola esse calcanhar ali na virilha direita e traz esse dorso do pé direito lá no solo. Ai, minha mão ficou presa. E aí aqui, pressiona lá um pouco esse joelho para baixo, alonga essa perna esquerda, gira o tronco lá na direção do pé direito. Na verdade, a gente vai fazer outro caminho, tá? A gente vai girar na direção da perna flexionada e mantendo a âncora dessa perna esquerda firme, isquio esquerdo aterrado, a gente vai descer o tronco lá na frente. Então, alonga na direção da perna flexionada. Caminha com as mãos mais e mais à frente, gira essas costelas da esquerda para a direita, mantém aquele quadríceps da perna esquerda firme, aterrado, deixa a coluna longa, não desaba os cotovelos, cresce dentro da postura. E desse crescimento, você vai seguir caminhando com as mãos lá em direção à frente do teu tronco, lá na direção do pé, da perna estendida, da perna esquerda, e vai trazer cotovelo esquerdo no solo pela frente da perna esquerda. E segurar esse pé esquerdo, eu estou segurando o pé com a mão esquerda pelo arco do pé. É mais diferente isso, né, do que a gente está habituado. E aí aqui eu quero abrir o peito, estender o braço, girar a palma da mão direita para a tua esquerda e descer essa mão lá na direção do pé. Se eu não chego nesse lugar, né? Se eu não toco o cotovelo no chão, se a mão não chega lá no pé, como que eu faço esse caminho? Eu posso pôr um bloco aqui na frente da perna esquerda e eu posso ter um cinto lá nesse pé. O cinto aqui facilita quando esse cinto está afivelado, então essa fivela eu visto lá no pé e deixo ele travado lá na bola dos dedões. Uma vez que ele está lá travado, eu posso deixar ele aqui. Então, deixei ele no meu ombro e eu faço o mesmo caminho. Avanço, 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 trago o cotovelo lá sobre o bloco, seguro com a mão o pé e eu então seguro esse cinto, eu puxo esse cinto para girar as costelas. Depois de girar as costelas, caminha com a mão lá na direção do pé, deixando esse cotovelo aberto para cima. E eu giro o tronco, giro as costelas. Da esquerda para a direita, desculpe, afia as coxas para baixo. Coxa esquerda ao solo, perna direita flexionada ao solo e alonga essas laterais da cintura. E olha lá para o teto. Exalando, desfaz, elevando o tronco, soltando lá o cinto,
Se você usou o bloco, você já vai reposicionar ele lá para a tua direita. Vai estender a perna direita em Upavishta Konasana, perna esquerda em Baddha Konasana. Você vai tirar o cinto. Então, se você não usou cinto e bloco, você pode já ir caminhando no preparo da tua postura. Como que é esse preparo? Segura lá por trás do joelho esquerdo, traz esse dorso do pé no solo, calcanhar bem pertinho da virilha. Você vai já estando com essa base pronta, vestir o cinto lá nos metatarsos do pé direito, deixando essa perna estendida com o cinto lá já. E eu já deixei o cinto aqui para facilitar o caminho. Gira o tronco lá na direção da perna flexionada, com a perna direita bem aterrada, você vai descer o tronco lá na frente, na direção do joelho esquerdo, caminha com as mãos à frente, desce bem essas costelas da direita lá em direção ao solo e mantém o quadríceps direito ativo e aterrado. Caminha com as mãos lá para frente e vai caminhando com as mãos lá na direção da perna estendida, leva esse cotovelo direito no solo ou no bloco, mão direita lá no pé, gira as costelas da direita para a esquerda. Primeira ação, puxa o cinto com o braço longo para girar essas costelas, para abrir esse peito. Traciona esse topo da coxa direita para o solo. Caminhando com a mão lá no cinto, leva esse cotovelo para o teto, flexiona o braço de cima e alonga ainda mais a cintura direita. Cresce ali. Respira. Exalando, desce a mão, eleva o tronco, retorna ao centro, o tronco, remove blocos, cinto, cruza as pernas em Swastikasana. Ao cruzar as pernas em Swastikasana, entrelaça lá os dedinhos das mãos, gira as palmas para fora, inspirando, eleva esse tronco, esses braços, traciona desde a borda externa do quadril, cintura, costelas, axilas, braços para trás da linha das orelhas, foca o olhar e gira completamente o tronco para a tua direita, mantendo o tronco elevado, desce só mãos e braços. Traz mão esquerda por fora do joelho direito, mão direita lá atrás. Com os dois isquios carimbando o teu assento, sente nas exalações que você ganha ainda mais maciez, espaço, mobilidade nessas costelas, para afastar essas costelas posteriores da esquerda para longe da coluna, penetrando as costelas da esquerda para frente, escápula esquerda para frente, eleva o externo, alarga as clavículas, cotovelos flexionados e desce esses trapézios. Suaviza a garganta e segue exalando, encontrando mais espaço para torcer e olhar lá para trás. Voltou ao centro, inverte esse cruze das pernas, faz o cruze bem no meio das canelas, não deixa o cruze ser aleatório, frouxo, aperta esse laço, se necessário ajusta mais uma vez a carne dos glúteos para trás e para fora, troca o entrelaçar dos dedos das mãos, girou as palmas e usa da inspiração para ao mesmo tempo que você se puxa para cima, lá do quadril até as mãos, a terra, isquios, borda externa dos pés e coxas. Encontra essas duas forças antagônicas que te catapultam, que te lançam internamente para um novo patamar. Estende esses cotovelos,
Deixa os braços irem para trás da linha das orelhas. E gira o tronco agora para a tua esquerda, sem perder a altura do tronco. Desce as mãos e braços. Mãos firmes como alavancas. Deixa esses isquios aterrados. E vai conversando com essa coluna nas inspirações, erguendo vértebra por vértebra, nas exalações, afastando essas costelas posteriores da direita para longe da linha da coluna, e a cada exalação, penetra ainda mais as costelas da direita para frente, escápula direita para frente. E por último, mira o olhar lá atrás, em linha com o teu ombro esquerdo. Sem perder a altura do tronco, sem perder a abertura do peito. Cuida para o teu ombro direito, não fechar lá para frente. Deixa esse ombro direito indo lá para trás. A cúpula do peito se mantém aberta o tempo inteiro. E exalando, retornou ao centro. Nós vamos para Ardha Matsyendrasana. Ardha Matsyendrasana 2, então ele é meio Padmasana. Então, estou mostrando aqui de lado, porque a gente vai flexionar a perna direita, trazendo o dorso do pé lá sobre a coxa esquerda. Então, eu preciso trazer esse pé alto e descer esse joelho. Então, muitas vezes, a gente não tem, no início da prática, essa proximidade do joelho lá do solo, essa condição de trazer o calcanhar lá em contato com a pubis. Então, observa primeiro isso e faz algumas vezes esse movimento de mobilidade, de liberação dessa articulação fêmur-acetábulo. Então, traciona lá para baixo. Quando você empurra perna direita para baixo, você ergue essa pelve. Faz isso mais 5 ou 6 vezes e permanece lá com a coxa, o joelho tocando o solo. Perna esquerda ativa, alonga a perna estendida. Faz só mais 2 respirações, mantendo essa extensão da virilha direita ao joelho direito, da pelve direita à clavícula direita. E exalando, solta lá, estende a perna, com a mão por dentro do joelho esquerdo, leva esse joelho esquerdo lá para fora, traz o dorso do pé esquerdo lá sobre esse topo da coxa. Então, puxa esse pé bem alto nessa coxa. E observa se você não perdeu altura lá no teu assento. E faz algumas vezes aquele movimento de alavanca, aonde você quer, quando você desce a perna, afastar a pelve do topo da coxa e, ao mesmo tempo, afastar esse topo da coxa da pelve. Você quer estender o topo da coxa lá em direção ao joelho esquerdo. Faz 5 ou 6 vezes essa alavanca de extensão da virilha ao joelho, da virilha à clavícula esquerda. Aí, na verdade, extensão quase como um arco você cria, né? Dessa virilha esquerda em direção à clavícula direita. Cria esse arco, penetrando também as escápulas. Permanece lá embaixo, mantendo essa penetração das escápulas. E eu vou manter essa perna no solo e não desfazer agora, porque a gente vai para uma segunda variação, que é o braço direito vai lá por trás. Para eu levar esse braço direito lá na coxa esquerda, eu preciso, às vezes, lançar. Vou fazer de costas. Aliás, vamos todo mundo trocar de lado. Troca de lado. Estende a perna esquerda, flexiona a perna direita, refaz o primeiro lado lá que você tinha feito. Observa
se teu joelho toca o solo. Se ele não tocar o solo, você precisa de um apoio lá, pode ser um bloco, certo? Então, a gente vai aqui levar a mão esquerda lá na coxa direita. Ah, minha mão não chega lá, Cibele, de jeito nenhum, impossível. Você pega o cinto, passa o cinto lá na canela direita e você vai segurar lá atrás, certo? Para ter alavanca aqui para você girar esse tronco, girar essas costelas. A mão direita vai lá por fora da coxa esquerda, você leva o tronco e gira as costelas. E se você está segurando no cinto, você vai caminhar com essa mão mais para perto da coxa, cada vez mais. Sente a extensão do tronco, a abertura do peito, usa da flexão dos cotovelos para alargar teu externo, mas alarga também aquela planta do pé esquerdo, lá estendida, aberta, dando tônus e enraizamento na base do corpo, do isquio esquerdo ao calcanhar esquerdo. E se você tem espaço aí, você vai completar a postura levando a mão direita lá por fora do pé esquerdo e eleva esse tronco. Cresce pelas laterais da cintura, gira as costelas, queixo elevado, peito aberto, tem extensão, giro, abertura, respiro na postura. E volto ao centro, prepara lá para soltar o cinto, se você usou o cinto, estende essa perna direita. Como vocês não têm me falado sobre questões terapêuticas, por exemplo, lesões em joelhos, lombares, o que acontece? A gente precisa olhar para isso. Se você tem uma questão, primeiro me fala, me manda uma mensagem e eu te digo como ajustar e adaptar. Segundo, se você não me mandou mensagem, não tem como mandar, ou isso é uma eventualidade, você escuta teu corpo, respeita, observa até onde você pode avançar a cada postura. Traz lá, segunda perna, perna esquerda, dorso do pé esquerdo sobre esse topo da coxa direita. Prepara primeiro, só criando essa abertura. Lembra, se você precisar do bloco lá embaixo do joelho, põe o bloco embaixo do joelho. Se não precisa, ok. Você vai. Mesma coisa lá o cinto. Ah, mão não chegou lá no topo da coxa. O que eu faço? Eu levo a mão lá no cinto. Então, eu estou levando a minha mão lá no cinto. E giro essas costelas. Alongo esse tronco. Permanece um instante nessa torção de base, de fundação. Por que de base? Porque os isquios estão aterrados, as duas pernas estão descendo em direção ao solo. Esse calcanhar direito ele se alonga para frente, para longe do isquio direito, enquanto a coluna se expande vertical e horizontalmente. E daqui sim, você vai levando o tronco lá na frente, mão esquerda por fora do pé direito e gira essas costelas. Abre esse peito. Se você estiver avançando aí com tônus nesse quadríceps direito descendente ao solo, você vai sentir mais e mais esse contato do teu pé lá na tua pelve. Aí, claro que esse pé tem que ter subido na coxa. Mas se o joelho está gritando, a lombar está gritando, recua, ou mesmo recua com esse pé lá perto do solo e não sobre a coxa, para distensionar esse joelho, certo? Exalando, desfaz a postura, estende ambas as pernas, Dandasana, alonga bem dos calcanhares aos isquios, abre
o arco dos pés, estende o arco dos pés e a bola dos dedões dos pés para frente. Então, a gente tem uma tendência, todos nós, raríssimas exceções, a gente tem uma tendência a estender a nossa perna pelo arco do pé, pela face externa do pé para longe e o arco do pé para dentro, né? Então, a gente tem essa tendência aqui de estender lá para fora, para frente, e o arco do pé cair para dentro. A gente quer estender a face interna da perna, borda interna, bola do dedão, do pé. Eu quero alongar toda essa face interna, alongando desde a virilha interna. Então, sente isso em Dandasana e abre o peito. Observa quando você estende a linha interna das pernas, o quanto você estende essa coluna com muito mais afinco, precisão, potência, estabilidade, deixando as escápulas penetrarem o olhar, se assentar bem à tua frente. Faz só mais 2 ciclos respiratórios. Imprime essa memória dessas pernas vigorosas, afiadas. E daqui nós vamos para Prasarita Padottanasana. Então, flexiona as pernas, estende a coluna, remove o bloco. Vocês vão afastar as pernas, já permanecendo com o tronco lá embaixo. Afasta as pernas, 1,10 m, 1,20 m de distância. Calcanhares lá em linha com a borda de trás do teu tapete. Mãos abaixo, bem abaixo da linha dos ombros. Gira os cotovelos de dentro para fora. Leva as coxas internas para trás, em direção às coxas posteriores. Deixa o olhar neutro assentado no solo. Então, ou você permanece aqui em Prasarita, ou você avança para Prasarita côncavo, ou você avança para a variação completa, levando as mãos para trás, alinhando a borda posterior das mãos com os calcanhares, mãos em linha com os ombros ainda, e vai flexionando os cotovelos, elevando os isquios, resistindo com o topo das coxas para trás, descendo o topo da cabeça em direção ao solo, ao aproximar a cabeça ou do solo, ou sobre um bloco, ou sobre um bloco alto. Observa o que você pode ajustar para você. Agora, sente aí se você está com os teus calcanhares em linha com os teus isquios. Ou seja, que você não está pendulando esse quadril lá para trás ou lá para frente. Encontra o caminho do meio. Fixa a borda externa dos pés na terra, traz esses tornozelos externos aos internos, acende arco dos pés, tornozelos internos, virilhas internas, rola as virilhas internas em direção às coxas posteriores e te puxa pelas laterais do quadril para trás. Deixa bem esse couro cabeludo macio no ponto de contato com o solo ou com o bloco, mas pressiona as palmas das mãos e eleva os ombros. Deixa o olhar decantar aberto, não fecha os olhos. Usa do olhar aberto para trazer esse pouso, esse prumo, essa pacificação. Resiste com firmeza nos pés, nas pernas, as laterais da coluna longas. Lembra que teus isquios aí, eles querem tocar o teto. Então, você está estendendo dos joelhos posteriores aos isquios. E ao mesmo tempo em que você leva esses isquios, você escorrega do sacro às escápulas, das escápulas ao occipital, o occipital à terra. Façam só mais 3 ciclos respiratórios em Prasarita Padottanasana.
Então, vai retornando para a variação côncava. Se você já estava lá, espera. Se você está voltando, volta até a extensão dos braços. Aproxima os pés um do outro. Traz as mãos na cintura. Inspira. Eleva o tronco. Aproxima as pernas. Aí. E aí nós vamos para Jatari Parvattanasana dinâmico. Então, nós fizemos um pouco isto essa semana já, se não me engano, acho que foi. Gente, quando eu me confundo, eu preciso contar para vocês. Eu dou uma média de 2 aulas por dia, todos os dias, e algumas com bastante alunos, né? Então, às vezes eu não lembro para quem que eu dei qual aula específica, né? Eu sei que nós, aqui no online, nós estamos nessa construção das torções. Então, esse Prasarita, esse Jatari Parvattanasana dinâmico, você estende os braços em linha com os ombros, gira ombros para trás e para baixo, fixa as escápulas, lombar, cintura posterior direita e esquerda, deixa as canelas bem paralelas ao solo, os fêmures bem verticais ao solo, cola os joelhos internos, cola a borda interna dos pés, abre a planta dos pés e lembra, arco dos pés para frente, bola dos dedões dos pés para frente, e mantendo as escápulas aterradas, desce as pernas lá para a tua esquerda, enganei vocês, né? Volta ao centro, desce lá para a direita. A gente tem tendência a fazer tudo igual o tempo inteiro. Inspira quando sobe, exala quando desce, sem perder as escápulas, sem perder os joelhos internos, sem perder o ângulo de 90 graus das tuas pernas. Observa que se a tua respiração é curta, o movimento deve se acelerar. Se a tua respiração é longa, o movimento deve se tornar ainda mais lento. Vai usando da estabilização do olhar interno ao cérebro posterior, do peito e pulmões assentados nas escápulas. Enraiza as 10 unhas das mãos no solo. Como as palmas estão giradas para cima, você tem estabilidade nas mãos, nas escápulas, no cérebro. Enquanto isso, as pernas trabalham, o abdômen trabalha. Faz só mais 2 vezes para cada lado, mantendo esse zíper, colando essas coxas, joelhos, canelas, borda interna dos pés. E quando você completar os 2 ciclos, você vai trazer os joelhos lá no peito, vai trazer o antebraço direito por trás dos 2 joelhos. Abraça ali, solta as canelas e desce as pernas lá para a tua direita. Desce e solta. Não deixe que essa soltura signifique soltar a tua escápula esquerda. Aterra essa escápula esquerda. E por último, gira a face e olha lá para a mão esquerda. Respira. Entrega um pouco o peso do corpo e deixe que esse espaço lá no rim direito, lá no rim esquerdo, desculpe, lá na cintura lombar direita, vá se alongando, amaciando, liberando. E essa permeabilidade que você cultiva agora tem a ver com o conteúdo. Qual conteúdo? Volta a olhar ao teto, volta as pernas ao centro, estende o braço direito lá em linha com o ombro, permanece aí um instante. Então,
Faek Biri é um grande professor nosso de Iyengar, que já partiu. Ele falava: cada asana é como uma carta. Então, imagina aí agora, exatamente como você está. É uma carta. Alinha esse envelope, alinha essa carta. Deixa os ombros girarem para baixo, os braços estendidos, as 10 unhas das mãos aterradas, a pelve macia, as pernas ainda estão relaxadas. Então, quando a gente prepara para olhar para a carta, e agora você eleva as canelas paralelas ao chão, já estabiliza e cola nessa isometria as pernas. Então, nessa estabilidade aqui, a gente tem simplesmente um envelope da carta, o asana como o envelope da carta. Mas a gente quer empreender um asana para acessar o conteúdo, o teu conteúdo precioso, muitas vezes velado, como um ponto cego. Você quer acessar esses pontos cegos. Então, firma nas tuas ações, expandindo e estendendo do coração às digitais, pontos de contato firmes na terra, as pernas compactadas. Encontra a tua respiração. Após a próxima inspiração, quando exalar, você desce as pernas lá para a tua esquerda, inspira, retorna ao centro, exala, desce as pernas lá para a tua direita. Fiz o dinâmico agora, só para desprogramar mesmo a tua presença, e segue dinâmico, respirando a tua presença nesse conteúdo, nesse espaço interno. Solta o ar, desce as pernas, inspira, volta ao centro. Então a gente testa e avalia nosso estado de presença interno. Enquanto nossos sentidos, ouvidos, olhar interno estão abertos para no centro, e aí sim você vai para o segundo lado agora. Abraça lá os 2 joelhos, desce as pernas lá para a tua esquerda, aterra essa escápula direita. Ao entregar o peso das pernas, procura afastar esse quadril direito para longe do ombro direito. Sente esse espaço sendo criado na cintura lombar direita e vai girando a face, mirando o olhar lá na palma da mão direita. Então, sente essa mão esquerda abraçando com firmeza a tua coxa. Sente nas exalações o quanto você cria de espaço dessa escápula direita até a cintura direita, quadril direito para longe do ombro direito. E o quanto ao exalar você consegue não só sustentar essa expansão e crescimento, como tomar o devido assento dos pensamentos, do olhar interno, nas células do corpo, sentindo o teu corpo. E gradualmente retorna o olhar ao centro, retorna as pernas ao centro, espalma os pés na terra e prepara Shavasana. Para Shavasana, vai arrastando os calcanhares para longe, dedos dos pés para o teto. Idealmente, a gente não fica com os pés na parede assim como eu estou. Contudo, quando nós temos TDAH, qualquer questão de dislexia, sistema nervoso com algum distúrbio de cognição, então os pés na parede, eles nos dão essa
firmeza, esse solo firme, fértil, estável para o cérebro se assentar. Mas se não há nenhuma demanda pontual, você apenas se afasta da parede, deixa as pernas e os pés soltos para as laterais. Os braços e as mãos soltos para as laterais. Nas exalações, você esvazia do topo da cabeça aos pés. Usa do exalar como o dissolver as tensões, tanto do couro cabeludo, pele, face, órgãos, músculos, ossos, articulações. Solta e faz essa soltura como um escaneamento lá do alto da cabeça, perpassando a face, o pescoço, o peito, o abdômen, a pelve, as pernas, joelhos, canelas, até os dedinhos dos pés, até a fáscia das plantas dos pés. Exala, solta, entrega, confia. Apenas esteja na tua respiração agora. Não queira nada, não busque nada. Não perde a oportunidade preciosa de acessar o conteúdo mais nobre, inusitado, belo e potente dessa carta divina que é você, desse conteúdo divino contido aí dentro. Degusta das inspirações e exalações, sentindo cada fração de ar que toca tuas narinas, teus pulmões, tuas células. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti 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 Hari Om. Ó Senhor, guie-nos do irreal para o real, da escuridão, da ignorância à luz do conhecimento, da mortalidade do corpo à imortalidade da alma. Om Paz, Paz, Paz. Om Tat Sat. Namastê.